a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra, e agora também pelo Facebook. E hoje é um motivo de alegria, mas muita alegria, não é pouca não, é alegria a dar com as mãos e com os pés, porque além da presença da Kelly, da Camila, do Heitor e do Miguel, nós temos aqui nosso irmão Alain Michel e, para surpresa maior, chega Marquito, Marcos, também vão fazer o programa conosco. Mas eu quero dar uma boa noite a todos, mas esse boa noite é uma boa noite de despedida, eu só volto no final do programa para fazer a divulgação, mas está se ausentando agora, deixando o comando do programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra. E eu só queria falar uma coisa, a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Então, Kelly e Camila, fiquem no comando, um bom programa e que a paz do Cristo esteja no coração de todos vocês. Boa noite a todos. Eu sou Camila Sá, da Assessoria de Arte Espírita do Rio Grande do Norte, e essa que está aqui do meu lado. Boa noite, eu também sou Kelly, também faço parte da Assessoria de Arte Espírita do Rio Grande do Norte. E também estou com a surpresa aqui, ó, que veio nos ajudar na live aqui, ó, o Areninha, Heitor e Miguel, e com convidados maravilhosos que vão estar conosco nessa noite. Não é isso? Isso, Kelly. Oi, Heitor e Miguel. Então, a gente vai estar aqui com uma surpresa super especial para vocês. E para a gente começar o programa, vamos chamar os meninos, né? O Heitor vai fazer a leitura de hoje e em seguida o Miguel vai fazer a nossa prece. Boa noite. Vou fazer a leitura, que o tema é paz. Cascão, então, deu um salto e gritou. Eu me lembrei do que aconteceu na praia. Eu fiz um grande pacto de paz. Sim, fiz um pacto com a... Não. Um pacto de paz? Perguntou André, surpreso. Sim, fiz um pacto de paz com a água do mar, afirmou Cascão. Como é que é? Perguntou Mônica, sem entender nada. Eu disse para a água assim. Você não me molha e eu não te sujo, respondeu Cascão. Toda a turminha rolou de rir com a resposta do Cascão. O que foi? Perguntou Cascão. Cebolinha levantou-se e falou. Ai, acho melhor eu contar uma historinha. Teve uma época em que o Floquinho voltava da lua e chegava em casa todo machucado, porque um cachorro muito bravo batia nele. Por isso, pensei em treinar o Floquinho para lutar, mas achei que não daria certo. Então, preparei um plano infalível. Todos ficaram prestando atenção e o Cebolinha continuou. Saí com o Floquinho e quando o cachorro atacou, demos um belo osso para ele. O cão não esperava, por isso ele ficou muito feliz. Assim, nunca mais machucou o Floquinho. Aí, que história linda, disse Magali. Mas pare de falar em comida que já me deu fome. André aproveitou a história do Cebolinha e explicou. O que Jesus sempre falou sobre a importância da paz. A paz deve estar em nossas vidas. O Evangelho ensina que os violentos tentam intimidar os pacíficos, mas as pessoas ficam ao seu lado. Fazem isso por medo e não por amizade. Ou seja, eles vivem sozinhos. E o André olhou para o Cebolinha e disse: Por isso, parabéns, o Cebolinha, e para o Floquinho. Eles praticaram algo muito bom. Pois é, né, Heitor? A gente sempre fala muito sobre isso lá nos estudos, sobre a paz. Deixa a gente com os meninos, seu Tavares, também, por favor. E aí,
A gente escolheu essa leitura, obviamente, para prestigiar também o nosso convidado da noite, que foi a leitura do meu primeiro evangelho, né? Já estamos dando dicas aí do nosso convidado. E Heitor fez uma leitura que tem no evangelho, que é justamente o capítulo que fala sobre a paz. E é isso, gente. O primeiro evangelho é maravilhoso, traz uma leitura simples, fácil para as crianças e com personagens que eles se identificam, que eu, inclusive, né, Camila, a gente se identifica até hoje, no caso, né? Que a gente é jovem há mais tempo. Então, que a gente tenha essa paz e que a gente pratique essa paz, né, meninos? Sim, Kelly, a gente tem que sempre praticar a paz, né? Muito bem. E então, Miguelzinho, a gente pode ouvir sua prece agora para a gente começar? Opa, desligou a câmera, pronto. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, nos vários do mal. Amém. Muito obrigada, Miguel, pela sua prece. Obrigada, então, pela participação. Primeira vez aí, ó, quer dizer, a segunda, né, no link ao vivo. Obrigada. Né? Muito bem, meninos. Então, beijo para vocês. Antes de vocês se despedirem, antes de vocês irem, fala só um pouquinho quem é que vocês são, qual é o grupo que vocês fazem parte. Chama o Heitor de volta. Cadê o Heitor, Miguelito? Chama ele de volta. Pronto, os dois juntos, igual como a gente faz no Areninha. Agora, fala pra gente um pouquinho, Heitor e Miguel, de onde vocês são, por que vocês estão aqui, né? A gente convida vocês são de quê? De que grupo? Se apresenta aí pro pessoal. Então, a gente faz parte do grupo Areninha, junto com mais 3 participantes, onde quem dirige é Kelly. E no Areninha a gente faz a prática da arte espírita, onde a gente pratica, se alonga e faz a apresentação do texto, expressão do corpo. Muito bem. Pois então tá certo. Miguelzinho, quer falar mais nada, meu amor? A gente é de Parnamirim aqui. A gente gosta de fazer o teatro, que é do Areninha, né? A gente estuda evangelho também. E a gente está começando a estudar o texto agora. Coisa linda. Pois tá certo. Obrigada pela participação de vocês, tá? Eu tô aqui assim, ó, babando. Eu Camila também. Porque Camila foi a evangelizadora deles, né, Camila? Exatamente, foram os meus evangelizandos, os dois, né? O Miguel desde os 3 aninhos até os 6. E aí, estão com a Kelly no Areninha. Mas, gente, olha só. Muito obrigada, meninos. Foi lindo, eu estava aqui babando. E nós estamos aqui com o nosso convidado da noite, o Alan Mitchell, que veio falar um pouquinho do trabalho, né? Ele que é pós-graduado em educação, é administrador empresário, né? Tem vários livros publicados. E desde 2014, né? Isso, Alan, que vocês lançaram o meu primeiro evangelho, que foi esse livro que a Kelly mostrou, que é para crianças, com a turma do Maurício de Souza, junto com Luiz Rivas, não é isso? Luiz Ru. E aí, desde lá, já tiveram vários outros projetos, inclusive aqui, eu já coloquei os meus, que eu tenho aqui, o Chico Xavier e seus ensinamentos, o Chico Bento Além da Vida e minha personagem favorita aqui atrás.
Então, com você, a gente gostaria de saber um pouquinho do seu trabalho, desse trabalho que você desenvolve com as crianças na literatura infantil, trazendo a doutrina espírita, né, para dentro da literatura infantil. Sim, gente, estamos com o Marcos Oliveira também, que trabalha com evangelização, lá da Bahia, né, de Salvador. E aí ele está aqui com a gente também, amigo do Alan. E Alan, a gente quer saber de você, como é o seu trabalho, como começou esse projeto com a Turma da Mônica, de onde veio essa ideia, e um pouquinho desse trabalho seu com a literatura infantil e a doutrina espírita. Perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, por estar aqui com vocês, ver também essa galerinha aí do Areninha. Então, a gente fica muito lisonjeado quando a gente é convidado para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Mas eu sempre gosto de lembrar que todo o trabalho que é realizado da divulgação da doutrina espírita, ele nunca é um trabalho de uma única pessoa. Eu acho que se engana, né, aquela pessoa que acha que é somente o esforço pessoal, ou outras pessoas que acham, nossa, aquela pessoa fez um ótimo trabalho. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que todo o trabalho relacionado à doutrina espírita é um trabalho de várias mãos, e principalmente dos espíritos superiores, que vieram até nós, que nos trouxeram essas mensagens, e do trabalho real aqui na Terra, daquele que é, para mim, eu considero assim um gênio, né, porque reuniu todo o seu conhecimento e informação para reunir essas informações que vieram dos espíritos e trouxeram para nós. Então, para que eu possa falar qualquer coisa sobre esse trabalho, primeiramente eu tenho que agradecer, por exemplo, o Marquito, né, porque se o Marquito, junto com os outros evangelizadores que eu tive, porque o Marquito já foi meu evangelizador, né? Então, se eu tivesse com ele, se eu tivesse com o Adilton, se eu tivesse com Moura, então se eu tivesse todas essas pessoas ali preocupadas com o Luiz Freire, se eu tivesse com todas as pessoas que estivessem preocupadas em organizar um material, um conteúdo que fosse dinâmico, gostoso, para que a criança e o jovem tivessem interesse em conhecer a doutrina espírita, tudo fica muito mais difícil. Então, a gente sempre fala que o sucesso desse trabalho com os livros da Turma da Mônica não é somente porque a Turma da Mônica é a turminha mais querida do Brasil, não é porque simplesmente a Turma da Mônica é uma turma que todos nós estamos identificados, todos nós temos um pouco da Magali, um pouco da Mônica, né? Temos um pouco do Cebolinha, toda família tem um Cascão, não é por causa disso, é porque isso se dá com um grande esforço dos evangelizadores para passar o conteúdo desses livros para essa galerinha de todas as idades. Então a gente fica muito feliz com isso, e a gente acredita que o sucesso tem muito a ver desse esforço de cada um de nós, porque nada do trabalho de evangelização consegue frutificar se não houver muitas mãos trabalhando. Todos nós somos grandes lavradores, cultivadores, mas ao mesmo tempo todos nós não podemos esquecer que somos também os aprendizes. Então somos todos aprendizes do Evangelho e precisamos sempre nos reciclar, aprender, estudar, buscar conhecer mais, para que a gente possa passar mais, né, e aprender mais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende e mais a gente repassa. É só uma forma de a gente sempre adaptar um pouco e encaminhar isso da melhor forma possível, né? Para que essa garotada, independente da idade, eles absorvam e a gente estimule para que eles sempre perguntem, sempre se sintam motivados a estar na doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita, porque quando nós estamos na doutrina espírita, nós estamos conhecendo algo que é maravilhoso, né? Por que a garotada gosta de aprender com a Turma da Mônica? Porque é gostoso, mas não é porque é gostoso só por causa da Turma da Mônica. É gostoso porque o Evangelho é um tesouro que brilha nossos olhos, né? É um tesouro. Então, se a gente precisa cuidar bem desse tesouro, e aqui, por exemplo, o Cascãozinho aqui, né? Então, a gente precisa ficar sempre assim, atento que nele, curioso, porque as crianças são sempre curiosas, e a gente precisa ficar assim, sempre antenados, conectados para oferecer algumas orientações, algumas respostas, muitas vezes respostas dos quais a gente entende, mas também respostas sempre com aquelas linhas para que eles mesmos possam puxar, buscar, ficarem curiosos e estudar.
estudar, porque se a criança não ficar curiosa com o evangelho, e até perguntar, é normal que a criança pergunte, estimule-se e questione até, se elas não fizerem isso, significa que a gente ainda não está fazendo 100% o trabalho que poderemos fazer. Então, eu tenho certeza que esse momento que nós temos aqui será um momento muito produtivo, além do que já está sendo. Ai, ela é isso aí. Eu vou aproveitar na sua fala que você falou que o Marco ele foi seu evangelizador. E olha só que alegria. Bota o Marco na tela, produção. É isso, Marco. A gente queria que você falasse só um pouquinho do seu trabalho. A gente sabe que o Marco também está com a agenda. Ele já tem uma outra reunião daqui a pouquinho. Então, ele veio fazer essa participação especial aqui para a gente. E aí, aproveita, Marco, deixa seu recado. Fala também um pouquinho sobre o seu trabalho na evangelização. Evangelizar esse rapaz de trabalho, brincadeira, não vamos falar sobre isso. Vou falar sim. Então, Marco, agora entrega. Vou entregar. Gente, primeiro que o trabalho da evangelização é algo que faz meus olhos brilharem. Tanto que desde eu fui evangelizando, e todos os meus projetos da ação dentro do movimento espírita estão vinculados a essa ação evangelizadora. E evangelizar Alan Mitchell, como nenhuma criança e nenhum jovem que já foi evangelizado na época da juventude, não é fácil, porque a gente leva em consideração os caracteres daquele, né? Ele sempre foi muito ansioso, sempre foi muito trabalhador, de querer ir perfeccionista. Então, às vezes, a gente tem que dar um freio. Agora não vai ser assim, mas vai acontecer. Então, foi uma experiência boa. Então, essa surpresa de hoje, eu não estava escalado para esse programa de hoje, estava conversando com o Tavares, mas foi uma surpresa e muito bom ver você, Alan. E eu espero que o seu programa de hoje seja sucesso. Beijo para você, para a Aline, e sucesso na apresentação de hoje. E a gente volta em outro momento para conversar um pouco sobre a evangelização. Sim. Boa noite para todos. Boa noite, amigo. Muito obrigada. Obrigada. Bem, então... Sim, pode falar. Não, eu ia falar isso mesmo. O Marco... acho que cabe a isso, né? Cabe ao evangelizador perceber essas nuances daquele espírito que está ali. Porque às vezes parece que a gente esquece, né? Que a criança é um espírito com uma bagagem muito própria, uma bagagem, uma experiência muitas vezes tem experiências mais do que nós temos em determinados assuntos, determinadas situações. Então, faz parte desse estar disposto. Acho que o evangelizador é um espírito que precisa estar sempre disposto a perceber e estar curioso a conhecer um pouco aquele espírito que está ali e poder ajudar, orientar na medida do possível, claro. É claro que o evangelizador não tem como assumir todo esse trabalho, né? Precisa sempre ter também no lar um apoio, um suporte para tudo que a criança leva para casa, o jovem leva para casa. Ele precisa de alguma forma ter como instrumentalizar isso, receber um aporte dos pais. Por isso que fala que em casa o primeiro evangelizador são os pais. E eu e o Marquito, a gente já fizemos várias coisas juntos, inclusive projetos, tem vídeo nosso aí, do Papo Família, inclusive, a gente já conversou sobre uns assuntos muito bacanas, inclusive o projeto do Marquito a respeito da importância do brincar, né? Brincar é coisa séria, então conheça esse projeto que vocês vão amar. Sim, com certeza. Vamos conhecer, com certeza, né, Camila? Sim, e eu estava dando uma olhadinha, né? A gente estava pesquisando, estava olhando, já começamos a seguir Instagram, tudo isso, né? Vi você contando histórias, né? Contando histórias. Você acha que, lógico que também, mas você como educador, né? Você faz pós-graduado em educação. Pós-graduando, né? Desculpa, gente, pós-graduando, ainda está no processo, mas já pode-se dizer que está nesse caminho, né, da educação. Você acha que isso facilita a sua essa ligação com a história, com a contação de história, com a literatura infantil? Sim, eu vou facilitar e vou acalmar todos. Não precisam se preocupar no sentido de, olha, meu Deus do céu, agora para contar história, para ser mais criativo na minha aula, então eu tenho que fazer cursos de educação e tudo mais. Não, calma. Não foi assim que eu comecei, né? Eu sou administrador de formação. Quando
quando eu tive essa ideia, a ideia inicial, junto com o Luiz, de entrar em contato com a Turma da Mônica, eu estava na TVC, que é a TV do Conselho Espírita Nacional, era a primeira web TV espírita do mundo, né, do Brasil, do mundo, e a gente tinha uma programação muito voltada para o público adulto. E aí eu sentia que, de vez em quando, o pessoal solicitava, demandava material para o público jovem e não tinha nada. E a partir daí eu pensei, olha, acho que a gente precisa ter alguma coisa, a gente começou a estimular de alguma forma isso, as pessoas começaram a mandar entrevista com as crianças fazendo entrevista, tipo jornalzinho, e eu achava aquilo fantástico. Eu sei que a gente não conseguia colocar na programação. E aí eu pensei, eu vou ligar para a equipe do Maurício, né? Porque o não eu já tenho, então o máximo que pode acontecer é um sim surpreendente. E aí a ideia inicial era pegar aquele material que já existia lá, estava começando naquela época, esse material que a gente vê hoje no YouTube da Turma da Mônica, os vídeos, as animações, naquela época estava começando, tinha muito pouco ainda. E aí quando eles divulgavam aquilo, eu falei, não, eu vou pedir para ver se eles liberam alguns, pelo menos, que tem a ver com os temas morais, pedir permissão se eles permitem que a gente coloque na grade da programação. E aí eles falaram, olha, infelizmente esse material tem direitos próprios, não dá para passar assim para qualquer pessoa, mas que tal a gente fazer livros? Então quer dizer que a doutrina espírita já tinha organizado tudo, estava muito mais à frente do que todos nós, né? E aproveitar naquela época o campo necessário que era o livro. Porque o livro você tem muitas vantagens. O vídeo hoje, claro, você pode explorar o vídeo, inclusive por meio da Folha Espírita, a gente tem feito muito material audiovisual, algumas animações, umas historinhas, assim, como você bem lembrou. Mas o principal é o livro, porque o livro, ele faz uma coisa totalmente diferente do vídeo. Quando a gente está na TV, em frente à TV, vocês devem ter percebido, quando você vai pegar o YouTube, ou quando vocês vão entrar no Netflix, ou Amazon Prime, enfim, qualquer um dessas plataformas, você vai colocar o vídeo, senta no sofá, na cadeirinha, fica confortávelzinho, né, coloca uma almofada, os travesseiros, e aí você liga a TV. E aí fica passando as séries, e você fica somente ali, sentadinho, de preferência com um balde de pipoca do lado, refrigerante, sucos, né, um biscoitinho, salgados, e vocês ficam acomodados, só assistindo. A TV vai mandando tudo que você precisa. E aí termina um episódio, você assiste o próximo, e o próximo, e o próximo. E as crianças estão tão conectadas com o YouTube, por exemplo, que o pessoal descobriu que as crianças denotam pouca atenção para os vídeos. Então, os vídeos são mais curtos. Então, são vídeos de 5 minutos, 3 minutos. E as crianças assistem aquilo e, de repente, já vem o outro, e já vem o outro, e já vem o outro, e por aí vai. Na nossa época, que não é tão longe assim, tá? Para não entregar a gente assistia os desenhos duravam 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, e ainda assim eram partidos em intervalos. Né? Sempre dava aquela pausa para o intervalo comercial. Hoje em dia, as crianças não querem mais esperar. Né? Se você colocar na TV um videozinho como aquele e passar o intervalo, eles vão ficar procurando o botão, pular anúncio, desesperado, sai daqui. A daqui de casa é assim, viu, Ala? A primeira coisa que ela faz, mamãe, propaganda, não. Pois é. E sabe o que a gente perde nisso? Porque na nossa época, o que acontece é que quando a gente estava assistindo os desenhos e tinha os intervalos comerciais, ou até hoje, quando a gente assiste no canal aberto, a gente precisa aprender a uma coisa importantíssima, necessária. Esperar. Ter paciência. E hoje em dia, se preparem que eles não estão mais esperando. Eles não querem mais aguardar. E eles ficam doidos. Cadê o botão do pular? Pular rápido. Então, é mais uma coisa que nós temos que trabalhar com as jovens, com as crianças de hoje. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. São detalhes. Porque esses detalhes é que vão fazer grande diferença no processo de evangelização. Né? A gente tem acesso a todo esse conteúdo, com certeza, nós temos muito mais acesso hoje, porém também a gente precisa saber utilizar esse conteúdo. E aí faz uma grande diferença. O livro é diferente do vídeo, porque o livro você precisa ser um sujeito ativo no processo de comunicação, de troca com o transmissor da informação.
o autor do livro, o autor do gibi, da historinha, porque você tem que primeiro pegar a capa, olhar, se interessar, abrir a folha, ler, e aí de repente você dá uma olhadinha nos desenhos ou na história, se não tiver ilustração, e aí você tem que pular uma página para outra. Olha como isso, gente, eles não querem nem pular o dedinho, não querem nem passar o dedinho na tela. Então, isso demanda mais esforço, mais atenção, mais responsabilidade, mais controle, ou seja, você precisa controlar o que você está absorvendo de conteúdo. E aí, quem de nós Além está... de criar mais, né, Alan? Sim, exatamente, além de criar mais. Então, quem de nós hoje estamos assim com essa capacidade, com essa responsabilidade de tomar as rédeas da nossa própria situação? A gente precisa ficar atento, porque são esses detalhes que vão fazer com que essas crianças, esses jovens, no futuro, porque não é muito distante, o futuro já é logo ali, só virou a esquina, já é o futuro, né? Então, quando eles estiverem a portas do futuro, quais são as decisões que eles vão tomar? Será que eles vão assumir as responsabilidades? Ou vão procurar olhar para o lado, olhar para o outro? Cadê quem estava aqui tomando conta de mim mesmo? Para tomar decisão por mim? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E aí, só aproveitando para poder passar a bola para vocês, gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu já vi muitos amigos mandando mensagens, né? O Elton, Malu, um monte de gente aí. Nossa, tem tanta gente. Não é? Ela é muito legal a gente vendo aí pessoal aqui com a gente, realmente. Alan, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que você colocou que aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica. Eu acho que a nossa geração foi bem isso, né? Assim, eu lembro na casa do meu tio e minha tia, eles colecionavam, então eu passava a tarde sentada, lendo todas as histórias que eles tinham, e para mim era maravilhoso, né? E realmente aprendi a ler com a Turma da Mônica. E aí eu faço a pergunta para você do seguinte, e você também, pois é, menina. E aí eu faço a pergunta para você do seguinte: além das crianças agora, como você colocou, a gente vive nesse mundo virtual, mas eu acho que trazer esse imaginário é tipo como se a gente estivesse voltando no tempo, entre aspas, mas conseguindo formar os nossos filhos como a gente foi formado, né, com os livros que vocês produziram e com a Turma da Mônica, que é o que você colocou, né? É maravilhoso a turminha junto com os conceitos morais. Então, você vê relatos de familiares dizendo isso assim: poxa, que legal, eu li a Turma da Mônica e hoje eu posso ler com a minha filha e com meu filho e tal. Fala pra gente um pouquinho desse processo. Sim. É o que a gente mais ouve falar, é isso. São esses relatos, são essas experiências. A Tânia estava falando aqui, o livro dá asas à imaginação, né? As histórias fazem isso com a gente, porque a gente esquece um pouquinho desse detalhe. Às vezes os pais ficam pensando assim: nossa, mas a Turminha da Mônica, que legal, eles assistem, eles estão tendo acesso ao material que eu lia quando eu era jovem, quando eu era criança. Exatamente. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é: o que é esse material que está sendo oferecido agora? Esse livro que a Camila está ali atrás, é o Chico Xavier, o livro do Chico Bento, Além da Vida. O que é esse material? O que tem ali? Por que as pessoas estão buscando isso? E esse livro que a Kelly mostrou, esse Meu Pequeno Evangelho, como é que é isso? O que tem ali, gente? Então, uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é: toda vez que a gente vai adquirir algo para os nossos filhos, a gente não precisa passar pelo nosso crivo? Precisa passar pelo nosso crivo. Eu preciso entender. Eu preciso saber o que é isso. Não é porque o Alan falou que é bom e eu vou chegar e vou comprar porque é bom. Não. Será que é porque a Camila falou que é bom? Tudo bem. A indicação é importante, a Kelly indicou, é importante, óbvio. Mas a gente tem que fazer uma coisa importante, nós pais, evangelizadores: dar uma lida no material. Você pode conhecer esse material. Dá uma lida, pelo menos na sinopse, já que muitas vezes o produto não pode ser aberto, né? Não pode mexer, tem livrarias que são fechadas, lacradas, mas dá uma olhadinha no que significa a história, para que serve a história, para que você tenha uma noção do conteúdo que você vai passar. Porque isso é uma das coisas importantes. Porque às vezes a gente olha assim: o material é da Turma da Mônica, é da Disney. É só comprar e dar, que tá tranquilo, ele vai adorar. Não é assim que funciona. Saiba o conteúdo. Que conteúdo que eu estou passando? Porque quando você se dedica a conhecer o produto, o item que você vai dar para a criança, é como se você estivesse dando um presente.
Então, se você está dando um presente, especialmente quando tem um presente com valores morais, que são tratados na doutrina espírita, isso é ainda mais importante. Então, você dá uma olhadinha, lê se possível. A maioria dos nossos livros, por exemplo, tem livros com 25 historinhas, então você vai poder ter 25 experiências diferentes com a criança, 25 noites de leitura ou 25 evangelhos no lar, 25 cultos no lar. Então, você vai poder dar uma lida. Quando você lê, você vai dizer, nossa, eu acho que vale a pena. Ou então, acho que não. E aí você avalia, você participa do processo. E outra coisa que é importante é quando você se dedica a ler o material para a criança, significa que você está dando aquilo que é mais valioso para a criança. A si mesmo, o seu tempo, a sua atenção. Que é isso que eles mais pedem hoje. Existem pesquisas... no Rio Grande do Sul, acho que no Paraná, se não me engano, uma campanha do Dedica, uma campanha com o Ministério Público do lado do Paraná, uma campanha com ela com um hospital que existe lá. Eles fizeram uma pesquisa e identificaram que cerca de 80%, se não me engano, das crianças se sentem trocadas pelos pais, pelo celular. Eles se sentem trocadas. Então, muitas vezes a gente fala, a criança está todo o tempo no celular, toda criança está o tempo todo no celular. Mas por que será que ele está no celular? Porque ele está vendo outras pessoas no celular. E aí, quem são essas pessoas? Meu Deus do céu, quem serão essas pessoas? Deixa-me ver, quem está perto da criança, que de repente pode ser um exemplo, ele olha, de repente se identifica. Então, precisamos ficar atentos. Porque no tempo que nós dedicamos, nós oferecemos para eles, vai fazer grande diferença no processo de educação. Porque o processo de educação é troca, muitas vezes, porque nem todos nós não sabemos tudo, nós temos nossas limitações, mas por isso, sabendo que nós temos nossas limitações, nós precisamos lembrar as crianças que eles também têm limites, eles precisam respeitar os limites. E é o limite da obediência, da disciplina, né, do limite de saber até onde vai a sua liberdade, até onde começa o do próximo, do irmãozinho, né, o dos pais. Os pais também precisam impor certas regras e disciplina para que eles respeitem os pais. Porque se ele não aprender a respeitar os pais, daí fica difícil. Eles vão respeitar o evangelizador? Pois é, e é assim, é um tempo de qualidade também, né? Como você falou, a gente tem que estar atento ao conteúdo, ter esse tempo, sentar, e hoje não tem mais desculpa, né? A criança não participa mais do evangelho ou fica ali. A gente tem o material. A gente tem material específico para a criança. Até alguns lugares que eu já li, porque eu, como evangelizadora, também sou professora, né? Eu até levei o livro do Chico para a escola. Então, a gente lia uma mensagem todo dia. E aí, porque é uma história universal, não tem um direcionamento religioso naquele momento. Sim, não tem. Específico, é uma mensagem universal. Então, esse tempo de qualidade que a gente deve ter e deve procurar. Evangelho no lar a gente pode fazer com a criança, depois a gente faz o nosso mais com as outras leituras, mas a criança começa a participar até mesmo para ir desenvolvendo esse hábito de estar participando nos momentos, né? E a atenção, a participação, o ouvir, o falar, o seu momento, o momento do outro, e isso é muito importante. E o Tavares já falou aqui que temos perguntas no ar. Então, se quiser colocar, Tavares, ó, a pergunta... Vamos lá. Uma coisa que você falou importantíssima, enquanto a pergunta está sendo lançada aí, é que aproveitar o Evangelho no Lar para fazer essa troca. Ele aproxima as pessoas da família, você tem a oportunidade de apresentar Jesus, convidar Jesus para fazer parte da sua casa, da sua família, né? Você fortalece o círculo de proteção espiritual da família. Cada vez que vai fazendo o Evangelho no Lar, você pode ver nos relatos de todas as obras de André Luiz, vai fazendo um círculo de proteção cada vez mais forte, sua família fica mais protegida, você se aproxima, se conecta, entra na faixa vibratória do seu mentor espiritual, que está lá gritando desesperadamente, meu filho, não erre, não faz isso de novo. E aí você lá de novo, quebrando a cara, eu faço do meu jeito, meu Deus do céu, aqui a vida é minha. E aí, como é que fica? Né? Então, facilite. Gente, vamos facilitar a vida do nosso mentor espiritual, dos nossos guias. Enquanto a pergunta... chegou, pronto, porque eu já tenho outra, mas eu deixo para depois. Leia aí, Camila. Como foi, o Júnior, lá de Nova Parnamirim, pergunta, como foi com o Maurício de Souza para usar a turma
a turma dele, né? Se ele é espírita, eu acho que é isso. Ele é Como é que foi espírita? para usar a turminha? Ele é espírita? Ele é Foi por isso que espírita? né? Pronto, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Toda entrevista a pessoa sempre pergunta isso. Não, o Maurício não é espírita, mas ele, quando ele era criança, quando ele era jovem, inclusive ele coloca isso na bibliografia dele, ele teve o contato com a avó dele, esse contato não, ele sempre ia para casa da avó, e aí na avó dele era espírita, então ele via as pessoas, todo mundo misturado, ele achava na verdade aquele momento onde tinha as reuniões espíritas, reuniões que as pessoas iam fazer o estudo na casa da avó dele, e achava que aquilo era uma reunião ecumênica, porque tinha gente de várias outras religiões também. E aí ele falava que aquela reunião ecumênica era maravilhosa porque lá se misturavam todas as pessoas, os simples e as pessoas mais granfinas da cidade. As pessoas iam de vestidos simples, mas também dos engravatados, iam pessoas de chinelos e também os de sapatos finos. Então, todas as pessoas estavam ali buscando entender, buscando compreender um pouco melhor sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem dos Espíritos. E com esses valores que ele aprendeu desde pequeno, ele cresceu, né, colocando toda essa simplicidade da pessoa, da cidade pequena, da cidade do campo, né, mas também que ele até fala que se identifica muito com o Chico Bento, e aí ele foi crescendo com aquilo, com aquela inocência, com todos aqueles valores que fez ele ser o que é, e também fez ele criar os personagens da Turma da Mônica com esses valores também. A gente pode ver que são personagens que todos nós nos identificamos, porque são personagens reais, são personagens até inspirados muitas vezes nas filhas dele, nos filhos dele, né? E todos nós nos identificamos e aprendemos o tempo todo com a turminha. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta realmente que todo mundo se faz, porque eu mesmo, eu sou fã, quando eu era pequena, eu lia dos meus primos, né? Porque a gente não tinha E hoje eu faço a coleção, né? Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Normal, e a gente percebe justamente esse quê de espiritualidade em várias das produções, e esse avanço da turminha com a atualidade, né? E o Chico Bento tem muito isso. O Chico Bento é muito ligado à natureza, ao respeito, a esse contato, a estar sempre sendo, trazendo essas lições de bondade mesmo, bem arraigadas no interior mesmo, ele traz isso para a gente. E aí a gente fica pensando, será que o Maurício é espírita? Será que não é? Mas a gente percebe esse tom de espiritualidade realmente na Turma da Mônica. Temos mais perguntas? Vou fazer uma aqui. A gente teve a honra de entrevistar. Eita, agora rapidinho, seu Tavares, segura aí. A gente teve a honra de entrevistar, ela apareceu aí também, eu acredito que ela ainda está aí, a professora Salizete. Ela é escritora de livros infantis aqui em Natal, da nossa terrinha. Livros lindos, maravilhosos. E aí, ela disse uma coisa na live que eu queria que você pudesse comentar também. Que às vezes a gente compra o livro para criança, né? E não deixa usar. Porque aí vai rasgar, porque vai destruir, aí porque, ai meu Deus. Né? E aí ela disse, poxa, se a gente deixa os celulares à disposição, por que a gente não deixa os livros à disposição das crianças? Né? E aí eu queria que você comentasse a importância realmente da criança, porque a daqui de casa, ela só tem 2 anos e meio, então ela não lê. O meu pequeno Evangelho, ele está sem capa, porque ela rasgou, porque eu comprei quando ela era muito mais nova. Hoje ela já folheia e já inventa as histórias na cabeça dela. Então, assim, eu tenho a honra de mostrar que ele está sem capa, porque significa que ela está usando. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para também ir trabalhando um pouco do desapego nas pessoas e estimular isso nos pais, né? Perfeita observação dela. Acho fantástico isso, porque uma coisa que eu aprendi, essa é uma coisa assim, depende muito da cultura, né? Eu sou de Salvador, eu sou lá de Salvador, conheci o Marquinhos, conheci todo mundo lá, conheci a doutrina espírita lá. E quando a gente pega a ideia do livro, a gente pensa assim, o livro, meu filho tem 2 anos, meu filho tem 3 anos, ele é muito novinho para ler. Vem cá, a criança vai ficar sem ler até cerca de 6 aninhos de idade, né? A depender, 5 a 7 aninhos, ele não vai ler.
Mas até lá, como é que você vai fazer? Você vai só mostrar vídeo para ele? Como é que ele vai aprender histórias? Como é que ele vai conhecer histórias das princesas da Disney, dos heróis? Como é que vai ser? Só vídeo? Não. Ele precisa fazer o esforço. Nós, pais, precisamos fazer o esforço da passagem do conhecimento para o mais jovem. E como é que ele faz essa passagem de conhecimento? Quando as pessoas no passado, lá há muito tempo atrás, não tinham um papel ainda e nem sabiam ler, não sabiam escrever, passava essa história de boca a boca. Então, o que a gente faz hoje? Temos que passar essa história para os pequenos, mais novos. Você já sabe ler, então já é uma vantagem comparada à passada. Você tem que pegar a história, ler e repassar. Pega, lê e repassa. Interpreta. E outra coisa, a gente não pode somente pegar a historinha e ler com preguiça, com o momento de, vou ler de qualquer jeito, vou ler logo porque eu tenho que fazer isso. Não, o momento de contato com a criança é um momento importante. Tudo bem que a gente tem várias coisas para fazer, claro, existem algumas situações que você pode ponderar. Por exemplo, está fazendo o almoço, eu estou fazendo o jantar, né, que não pode esquecer para não queimar. Aí você quer ler uma historinha, é melhor evitar esse momento, prepara um momento para ler a leitura. Você escolhe um momento adequado para a leitura, que aí você não vai sentir pesado, não vai sentir, meu Deus, tem que ler. Você cria um momento para isso. Né? O momento do evangelho no lar é mais um momento para isso. Né? Estava conversando semana passada com algumas evangelizadoras e estava falando justamente sobre isso. O evangelho a gente pode trabalhar de diversas formas. Temos o evangelho com as crianças, muitas vezes é um único evangelho que é feito na casa, e aí você divide uma parte com a criança e uma parte para o adulto. Quando é que você faz com a parte com os dois? Inicialmente você pode estimular a criança a fazer a prece inicial, e aí depois você faz aquela leitura do livrinho pequenininho, uma mensagem bem curtinha, às vezes a criança já sabe ler, ela já pode ler também. Se ela não sabe ler, você pode chegar a ler bem curtinho, para estimular a criança a manter o foco. E aí deixa o livro da criança lá. Então você vai pegar o livro, por exemplo, o Meu Pequeno Evangelho, ou então o Chico Xavier e seus ensinamentos, escolhe a historinha e aí lê para a criança. Só que quando você lê para a criança, não perde o foco do momento. Faz a leitura da forma que seja interessante. Fala helado que nem o Cebolinha, fala que ele vai para o Maracanã, que fala das praias, fala de tudo isso, com L. Se possível, se tiver um adulto, faz a voz do adulto, faz a voz da mulher, faz a voz feminina, né? Porque a criança vai ficar encantada. Nossa, meu pai está fazendo isso, minha mãe está fazendo aquilo, que legal. Né? Se tiver um senhor mais de idade, aí você engrossa a voz assim, faz uma voz um pouquinho assim de mais um velhinho, né? A bengalinha segurando. Você tem que fazer esse esforço, porque isso vai encantar. Seu filho não vai esquecer disso. E se ele não esquecer da história, ele não vai esquecer do valor moral da história. Então vai ficar para sempre. Isso vai te poupar tantos aborrecimentos no futuro. Um momentinho que você está ali dedicando numa história com seu filho vai te poupar de inúmeros problemas no futuro. Porque uma mensagem bem contada, uma história bem contada, ela grava, ela fica, e muitas vezes as imagens que você depois, você com a historinha que você está contando, vai deixando curiosidade na cabeça da criança, quando você mostrar a imagem, aí a criança vai gravar aquilo e vai somar-se com as palavras que você acabou de narrar. Então, tudo ao seu favor. Nós temos todas as oportunidades hoje à nossa disposição. Né? Se no futuro o filho tomar outras decisões, querer fazer outras escolhas, aí já é uma outra situação. Mas a sua parte, como pai, como mãe, como evangelizador, você está fazendo, que é fazer tudo isso acontecer. Fez tudo acontecer, isso é o mais importante. Trabalho feito, pronto. Você arou a terra, você pegou a enxada, cavou, semeou, isso é o mais importante. Sintam-se libertos por fazer isso. Depois, se, por exemplo, imagine se o Marquito ia ficar preocupado, meu Deus do céu, o Alan não quis, né, nada, ele quis só curtir a vida, meu Deus, e agora, o que eu faço? Desesperado. Não, né? Fez a sua parte, coração tranquilo, relaxado, calmo, e vida que segue. Vidas que seguem, né? As existências que seguem. É verdade. Sobre isso, bem rapidinho, ele vai botar já a pergunta. Eu sou professora de educação infantil, e a gente teve um projeto de mandar um livro para casa na sexta-feira para eles lerem com os pais em casa.
E aí eu recebi um áudio da mãe dizendo que o filho não estava aceitando porque ela não lia igual a mim. Porque ela lia muito. Ela só fazia ler bem rápido e não era igual a professora Camila. Porque eu faço caras, bocas. Isso que você falou agora, e isso que o Alan falou também, e vou pegar a fala que o Alan disse lá no início, mas para fazer isso não precisa ser professor, não precisa ser educador. Para contar uma história assim, também não precisa ser artista. Basta a gente se levantar da nossa criança, que a gente às vezes senta em cima dela, como também disse a professora Salizete, né? E deixar a nossa criança interna aflorar novamente, que a gente vai se lembrar de fazer os trejeitos, de fazer as brincadeiras e conseguir acessar as crianças dessa forma mais lúdica, né? Sim, é verdade. Nós somos adultos, os adultos somos apenas crianças crescidas. Eu gosto muito de falar isso, lembrar isso. Tanto é que os psicólogos lembram o tempo todo que muitas de nossas situações lá da infância a gente traz até hoje, porque muitas coisas não foram resolvidas, muitas coisas não foram trabalhadas, e a gente fica com esses conflitos aí, enrolando, empurrando esses conflitos até a vida adulta e não resolve. Então, a gente tem essa oportunidade, como ela falou muito bem, a professora, a gente tem muitas vezes essa coisa de olhar para o livro, meu livro é muito novinho, muito novo, não quero estragar, meu filho está muito novinho, vai bagunçar tudo. Deixa ele bagunçar, lê a história com ele, brinque, interaja. Claro, o que é mais importante, como você falou? É um celular? Você deixa o celular na frente dele, deixa ele brincar, de repente ele deixa quebra a tela do celular. Então, e aí? Fica mais caro. Um livro custa, dependendo do livro, custa entre R$10, 20, 30, R$40 no máximo. Você compra um livro, a não ser que seja um livro capa dura com trocentas páginas, mas um livro bom custa entre 10 a 35, R$40 no máximo. E aí as pessoas ainda ficam perguntando, mas esse livro é caro. Não é, o livro não é caro. A impressão é cara, os impostos são caros, mas o livro em si não é caro. Mas como precisa passar por diversos tipos de situações até chegar até nós, né? A gente precisa pesar, na verdade, o conteúdo que está ali. Quanto é que eu estou pagando para ter um conteúdo de valor importante para passar para o meu filho? Porque eu pago escola caro, ou se não pago a escola particular, eu tenho um custo muito alto para manter meu filho na escola. Então, qual é o conteúdo que o meu filho adquiriu hoje, quando ele foi para a escola hoje, por exemplo? Imagine quem foi para a escola hoje, qual foi o conteúdo? Você se preocupa com isso? Você se perguntou o que ele aprendeu hoje na escola? Você conversou com ele, questionou a ele? Mas com o livro você pode fazer isso. Você pode pegar um livro bom, conversar com ele, questionar, perguntar o que ele faria no lugar do personagem. Olha, essa historinha aqui com o Chico Bento, você acha que o Chico Bento foi certo? O que você faria no lugar do Cascão? E o Cebolinha? Então, você, no final da leitura, você questionar o seu filho, para que ele possa dizer. Você perguntar, gostou da historinha? Gostei. Pronto. E vai embora, acabou. A mesma coisa de perguntar, como foi seu dia na escola hoje? Foi bom? Foi bom. Então tá bom. Então, vamos fazer outra coisa? Não. Não fica só nisso, porque você vai perder tempo. É um tempo importante. O importante o mais bacana é você perguntar, olha, você acabou de ver a Dora Aventureira? Olha, você viu o que ela fez hoje nesse episódio? Olha, que interessante, eu no lugar dela, não sei se eu faria isso não. Você viu que salto que ela deu? Você viu que lição que ela deu? Você viu que ela ensinou para o fulano? Então, você tem essas oportunidades, né? De conhecer de verdade os personagens, de ver o que ele está ali à disposição. Então, é isso que a gente precisa pensar e refletir. Então, é ótimo, muito bem, é isso mesmo. E aí, nós temos aqui perguntas, né? O Aldo Motelevich, lá de Curitiba. Houve algum direcionamento do Maurício sobre o conteúdo desses livros não estar relacionado ao proselitismo religioso? Volta. Ou ele não fez nenhuma ressalva em relação a isso? Sim. A primeira coisa que vocês vão perceber com os livros da Turma da Mônica é que ele não tem nenhuma orientação, indicação de que nem a Turma da Mônica se tornou espírita, eles não estão professando uma religião, no caso, o espiritismo, eles não estão professando, eles não possuem conhecimento sobre o espiritismo, eles estão tendo uma relação com um personagem que é o primo André, e ele sim é espírita, ele sim tem conhecimento sobre o espiritismo, e ele sim está passando as informações
tirando dúvidas ou falando com a turminha um pouco sobre o espiritismo, ou sobre os valores, né? No caso, por exemplo, no meu pequeno evangelho, eles falando sobre os valores do evangelho para a turma da Mônica. No livro do Chico Xavier, ele está contando ali quem foi o Chico Xavier. E aí a turminha da Mônica, o primo dele monta uma coisa muito importante, que ele vai conversar com as crianças, que é uma coisa que a gente deveria fazer muito hoje. Ele vai conversando com as crianças, vai interagindo com as crianças e vai descobrindo as crianças. As crianças vão falando os seus gostos, o que eles fizeram, o que eles fizeram nas férias, o que eles fizeram, o que eles gostaram. Eles vão contando as histórias da vida dele. Será que a gente está ouvindo as histórias da vida das crianças, dos nossos filhos, dos nossos evangelizandos? Isso é uma pergunta importante. Então, as crianças vão falando. E aí, quando as crianças falam, aí o primo dele vai dizer, olha, isso é uma coisa muito legal. Jesus falava muito sobre isso. Nossa, eu aprendi tanta coisa com ele. E aí vai falando um pouquinho, né, do que Jesus fazia, do que o Chico Xavier fazia, do que Kardec fazia, né, do que Kardec nos ensinou sobre esse assunto. Então, eles vão contando as suas histórias e aí vão contando também, fazendo essa referência. Então, de forma alguma, a equipe do Maurício, ela já tem as suas regras de construção das histórias. E, obviamente, a gente não tinha condição nenhuma de colocar lá indicação de que, olha, vamos fazer aqui um monte de espíritozinho, um monte de espíritazinha. Não, obviamente não, claro que não. Nem é o objetivo da doutrina espírita, e mesmo que qualquer outra religião quisesse fazer isso, a própria equipe do Maurício não iria permitir usar os personagens dele para esse objetivo, né? É apenas tirar dúvidas, esclarecer. Que, na verdade, o primeiro livro, e todos os livros foram inspirados, num primeiro livro que foi feito da Turma da Mônica, indo para Portugal. Eles foram para Portugal e lá eles encontraram um jovem português que era o guia de Portugal, e ele foi mostrando Portugal para as crianças. Então o objetivo foi a mesma coisa, encontrar como se fosse um guia espírita que pudesse tirar as dúvidas das crianças sobre aquilo. Em nenhum momento se espera que a turma da Mônica, que é a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, o Chico Bento se tornem espíritas, né? Até a mesma função da própria evangelização espírita. A gente não faz a evangelização espírita esperando que as crianças se tornem espíritas, né? Se eles se tornarem, ótimo, porque ser espírita, conforme Kardec lembra muito bem, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, imagine, qual é o grupo religioso de pessoas que não quer que seus filhos se esforcem para domar suas más inclinações, e domar os seus medos, domar sua raiva, seu ódio, né, enfim, domar tudo aquilo que leva ele para um lado escuro, sombrio, para levar ele para a luz, para um lugar de mais informação, mais conhecimento, né? E ao mesmo tempo momentos de busca, de querer serem pessoas melhores, porque o espírito é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que foi ontem e que se esforça para ser amanhã um ser melhor do que está sendo hoje. Olha só, Ala, chegou pergunta pelo telefone também, que o seu Tavares disponibiliza, pelo WhatsApp, e justamente casou bem com isso que você acabou de falar. Didi da Redinha colocou: contar história é uma arte que pode ser usada para construir um homem de bem? Então, acho que essa pergunta já foi praticamente respondida, né? Uhum. Perfeito. É justamente isso. A gente contar histórias, boas histórias, histórias construtivas, são oportunidades para imprimir os conceitos, ou pelo menos as primeiras impressões dos caracteres do homem de bem, da mulher de bem, da criança de bem. Então, essa eu acho que talvez seja uma das grandes finalidades. Quando a gente olha as obras do Chico, né, as histórias que o Chico conta, quer dizer, histórias do Chico conta não, histórias psicografadas pelo Chico, trazidas por Emmanuel, pelos espíritos de Emmanuel, pelo espírito de André Luiz, pelo Humberto de Campos e tantos outros, né, qual é o objetivo? De trazer para nós, seres, os réis mortais, aliás, os réis imortais encarnados, que
a gente tem essa necessidade, a gente precisa ter essa visão mais ampla para entender que existem coisas muito mais importantes do que simplesmente esse mundo material que estamos aqui, que a gente pode utilizá-lo para nossa experiência, para nossa melhor condição mental, espiritual, mas que a gente precisa ter uma visão, igual como a Joana de Anjos nos diz, que nós somos verdadeiramente seres biopsicossocioespirituais. E isso a gente não pode esquecer. E a Lúcia da Cidade da Esperança, que é um bairro da nossa cidade, também perguntou: como fazer para que a criança queira voltar na semana seguinte para a evangelização? Olha... Você, Camila, aí, ó, fica aí à vontade para responder a mágica. Muito bem. Essa resposta, se eu tivesse essa resposta, eu poderia colocar num livro, esse livro seria best-seller para todas as... Seria um best-seller para todas as professoras, todos os evangelizadores, todo mundo que dá cursos, aulas, né? É óbvio que eu acho que o mais importante é não que o evangelizador, o professor, não fique demasiadamente preocupado achando que existe uma falha sua. Não se culpem. Né? Não se culpem. Até porque o Alan de 10 anos atrás não é o mesmo Alan de hoje. A experiência é outra. A experiência do Alan que veio que voltou, que saiu daqui, que foi morar fora pela primeira vez, que depois voltou, que depois foi morar fora pela segunda vez, que quando lançamos o livro, que tivemos a experiência de trabalhar com as crianças mais de perto, quando retornei para cá, né, de volta para o Brasil, para trabalhar mais perto com o projeto da Folha Espírita, de viajar, de conhecer essa realidade mais de perto das crianças, utilizando os livros, utilizando os evangelizadores também, essa é uma realidade que foi aprendida e a gente vai aperfeiçoando o processo. Então, o mais importante é a gente fazer o esforço de poder construir uma boa aula para as crianças. E aí, ouvir as crianças, porque muitas evangelizações, muitos grupos de evangelização, eles são misturados de idades. Então, tem grupo de evangelização que tem apenas 5 crianças, e dessas 5 crianças tem uma de 3, uma de 5, uma de 7, uma de 12. Então, o que é conversado com um não vai ser conversado com o outro. Né? Precisa ser adaptado, precisa ser transformado, você precisa passar atividade para um. Então, a evangelização, em primeiro lugar, precisa ser levada muito a sério pelos dirigentes da Casa Espírita, oferecendo suporte ao evangelizador para que ele tenha instrumento e ele não possa ficar sozinho. Né? É preciso que, mesmo que haja pessoas interessadas, uma pessoa apenas interessada, é preciso que alguém dê suporte para ele. Dê suporte, saber quantas pessoas tem, quantas crianças tem. Né? A sala de evangelização não é um lugar onde os pais que vão para a palestra vão largar os seus filhos durante 1 hora para que ele possa assistir a palestra dele em paz e sozinho. Né? Não é um espaço para isso. É um espaço muito sério. Muito sério. E se as pessoas soubessem, talvez eles dividissem o trabalho de forma igual. A mesma quantidade de pessoas que você acha que é importante ter para fazer uma palestra, talvez você precisaria também ter ali na evangelização. Porque a evangelização é especial. Ela é importantíssima. Ela precisa ser levada muito, muito a sério. Porque você pode ter ali muitos espíritos que vão continuar o trabalho na casa espírita, né? Você vai ter o futuro passista, o futuro trabalho mediúnico, o futuro palestrante, tudo saindo dali. Por exemplo, eu sou uma prova dessas. Eu sou um dos, na minha época, que hoje faz palestra, hoje que escreveu alguns livros, né, que a gente faz trabalhos aqui com relação à evangelização, mas também para a família, a gente muito focado nesse trabalho com a família. Mas, então, quantas vezes a gente não perdeu essa oportunidade de fazer um trabalho um pouco mais de planejamento? O mais importante é a gente levar a sério e estudar. Primeira coisa é instruir-vos. Instruir-vos. Então, precisamos nos instruir.
obtendo informações, conhecimentos, para que a criança, quando pergunte alguma coisa sobre Deus, sobre a Gênese, sobre Adão e Eva, a gente não, meu Deus do céu, agora, peraí, deixa eu me lembrar o que o padre falou mesmo. Aí lembrar o que o padre falou há 10, 15, 20 anos lá na missa, e aí misturar tudo, meu Deus, que confusão na cabeça da criança. Então, a gente precisa pensar, estudar, tem muito material na casa espírita, livro espírita é a coisa mais tranquila de se obter, com certeza em toda casa espírita, só a pessoa pedir que alguém, eu não tenho dinheiro para adquirir um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tinha um e perdi, meu Deus do céu, agora eu estou sem dinheiro, peça na casa espírita alguém que alguém com certeza vai te oferecer. Ou vai ter em casa um que possa te emprestar ou doar, ou na biblioteca da casa espírita, e aí a partir dali você começa a ler, começa a elaborar algumas ideias, um planejamento de aula, né? Ou busca hoje na internet, os grupos oferecidos pela Folhinha Espírita, por exemplo, tem 3 grupos de WhatsApp onde os evangelizadores trocam informações o tempo todo. Eu preciso fazer uma aula sobre caridade para a turma de 7, 8 anos, será que alguém tem alguma coisa aí? O pessoal já manda alguma coisa, já manda um conteúdo, manda vídeo, manda aula, material em PDF, imagens, para poder trabalhar. Então, hoje a gente tem muita coisa à nossa disposição, gente. A gente não tem como dizer que a gente não tem o suporte necessário para fazer um bom trabalho. Então, primeiramente, os evangelizadores não se sintam culpados se a criança... se tinha 10 crianças num dia e no outro dia só tem 5, não fiquem desesperados. Pode ter acontecido qualquer outra coisa, tá? Mas o mais importante é vocês ouvirem, conversarem, perguntarem. Claro, para a criança, dependendo da ideia, tem que ter joguinhos, tem que ter movimentação, né? Tem que ter música, né? A criança gosta de se movimentar, a criança gosta de correr. Não adianta ficar só falando, tem que deixar a criança se movimentar, correr, brincar, levar uns bonequinhos, fazer atividade de cortar, papel, enfim, colorir. A gente tem que sempre estar com a cabeça assim. Ó. O livro de atividades, por exemplo, que a gente criou, justamente para fazer essa conexão com o primeiro livro que a Kelly mostrou, que o meu Pequeno Evangelho tem um livro, Meu Pequeno Evangelho, de atividades. Então, cada historinha que tem lá, tem uma atividade correspondente, justamente para a gente reforçar esse processo. Só para complementar, já também trabalho na evangelização, que justamente não existe fórmula pronta, como você mesmo falou, né? Não existe uma regra. Mas quando a gente se dedica, trabalha com o lúdico, com a criatividade, e também observa o que a criança precisa, porque muitas vezes a gente fica amarrado ao conteúdo. Não, aquela aula a gente tem que dar Deus, depois Jesus, depois Allan Kardec, e assim vai seguindo uma sequência, e às vezes não observa o que a criança está precisando naquele momento. E a gente, lá na nossa evangelização, a gente faz muito isso, a gente trabalha aquele tema de uma forma, com arte, com muita arte, de uma forma lúdica, e aí percebe que a criança está passando por alguma dificuldade. Então, a gente, próxima aula eu tenho que estar atenta para isso, né? E aí, trabalhando em cima daquelas necessidades, conversa com a família, esse contato com a família também é muito importante. E isso vai fazendo com que a criança, a família, se aproxime mais da evangelização, né? E aí, nós temos a nossa última, vamos nos encaminhando para o final dessa live, que é maravilhosa, está sendo ótimo conversar contigo. E aí, temos uma última perguntinha. Como incentivar nosso movimento espírita a produzir mais para o público infantil? Olha, ótima pergunta. Marcelo tá bem interativo hoje. Eu vi um monte de perguntas, um monte de comentário aí com as pessoas. O Marcelo também faz parte da assessoria de arte espírita junto conosco. Ah, que legal, muito bem, tá vendo? Como incentivar o nosso movimento espírita a produzir mais para o público infantil? Eu acho que a gente precisa fazer esse processo de participação, de busca. Né? Acho que o movimento espírita precisa, na época que eu via o departamento de infância e juventude da casa que eu frequentava, onde o Marquito era coordenador, evangelizador, a gente via sempre que tinha reuniões. Então, faziam essas reuniões, discutia-se os assuntos. Antes de começarem a atividade do ano, já havia um planejamento para o ano, existia um tema. Né? E aí você busca recursos, você busca interagir esse plano de aulas com os dirigentes da casa. Os dirigentes da casa precisam apoiar. Os dirigentes da casa dão apoio e suporte para o departamento mediúnico,
dão suporte para o departamento de divulgação doutrinária, dão o departamento de estudos doutrinários, né? Os departamentos são diversos em cada instituição, claro. Então, quando você tem todo esse apoio, você sabe que todos esses departamentos precisam de estudar. A mesma coisa é o departamento de infância e juventude, precisa também de o pessoal estar ali engajado para o estudo, para a produção, para a confecção de material. Muito material acaba sendo caro, né, para o evangelizador. O evangelizador tem que comprar tintas, tem que comprar tesoura, tem que os lápis estão ali, se tem muito lápis colorido, se tem lápis de escrever, canetas. Eu lembro que antes de começar as atividades do ano, fazia-se reuniões com algumas pessoas que ficaram como voluntário, e ia todo mundo, os jovens, iam pegar os lápis e fazer a ponta dos lápis. Fazia a ponta dos lápis. Todo mundo tinha uma caixa de lápis colorido, lápis, só lápis de escrever e caneta, verificar se as canetas estavam funcionando. Então a gente precisa fazer esse planejamento com a participação. Então o engajamento está quando você percebe que aquilo é alguma coisa, é algo importante para a instituição. Se você percebe que aquilo é importante, você tem pessoas, você tem que engajar pessoas. Então você traz pessoas que possam, olha, eu gostaria de convidar, precisamos de voluntários para ajudar na organização da instituição aqui com relação ao Departamento de Infância e Juventude. Faz isso na doutrinária. Doutrinária, olha, nós estamos precisando de material de caixa de lápis colorido, lápis de cor. Precisamos também de giz de cera. Se alguém aqui possa contribuir, possa colaborar, então você precisa engajar essas pessoas no processo. Quando você traz na doutrinária essas informações, as pessoas começam a perceber, olha que legal, não sabia que tinha um departamento de infância e juventude aqui, não sabia que existia um negócio chamado evangelização infantil e juvenil. Então, precisa comunicar às pessoas que estão ali nas palestras de que existe um horário para evangelização. Então, quando você começa a ter um departamento de infância e juventude forte, é quando você começa a participar. Você começa a exigir o seu espaço, exigir o respeito que o Departamento de Infância e Juventude merece, porque as crianças merecem esse respeito. Se lá fora da casa espírita todo mundo dá atenção para as crianças, leva no final de semana para o shopping, leva para passar o final de semana e come, e vocês levam para o cinema, e leva para vai no shopping e gasta R$40 num combo do McDonald's, num combo do Burger King, por que não pode comprar um material para evangelização? Por que não pode comprar um livro que custa R$20, R$30? Né? Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes. E eu entendo que muitas vezes isso passa despercebido por nós, porque a gente esquece, tipo, poxa, isso tem sentido, tem lógica. Porque todo tempo a lógica passa por nós e a gente não percebe. Ele passa em frente dos nossos sentidos, pois os nossos sentidos do olfato, do tato, do paladar, da audição, da visão, passa, a gente não percebe, gente. Mas é, sim, extremamente importante. E outra coisa, para poder encerrar, se a gente entender que hoje falamos com esse trabalho importante da infância e juventude, e esse trabalho ele é imprescindível para todos nós no sentido de dar visibilidade, de ter material e conteúdo para os jovens, para a infância, descobrir, pesquisar onde tem tudo isso, a gente vai perceber que quando todos nós que vamos desencarnar, eu não sei quando é que eu vou desencarnar, eu não sei se é amanhã, se é depois, daqui a um ano, não sei se eu vou chegar até o final do ano, mas o que eu tenho que perceber é que quando eu retornar para o mundo espiritual, provavelmente com a quantidade de débitos que eu tenho, que não são muitos, não são poucos, eu tenho que voltar logo, e aí quando eu voltar, eu tenho que encontrar um mundo um pouquinho melhor. Mas como é que eu encontro um mundo um pouquinho melhor? É só deixar o mundo mais limpo? Não. É só prestar atenção na sujeira que eu deixo? Não. É deixando filhos melhores para o mundo. Aí esses filhos vão cuidar melhor do mundo, vão fazer com que esse mundo seja um outro lar, como o nosso livro Outro Lar. Bons pensamentos, bons comportamentos, bons hábitos, e assim a gente vai construir pessoas melhores, vai deixar pessoas melhores, vai orientar pessoas melhores para cuidar desse planeta, porque esse planeta é o nosso local de escola. É como se a gente estivesse saindo da escola, indo para casa. Onde é a nossa casa? O mundo espiritual. E depois a gente volta de novo para essa escola que é o planeta Terra que está aqui nos abrigando.
Então, a gente precisa cuidar muito bem dessa escola, deixando bons professores, bons alunos, bons instrutores, e assim a gente vai criar um círculo de construção maravilhosa dentro do Evangelho do Cristo. Muito obrigada, Alan. Antes da gente se despedir, deixa seu Instagram para o pessoal seguir, o Instagram do Clube da Folhinha, para todo mundo acompanhar. O Alan está fazendo live com criança, está fazendo contação de história, é um conteúdo super rico. Então, Alan, já deixa aí para todo mundo, quando sair daqui, correr no Instagram para seguir também, para a gente divulgar ainda mais o seu trabalho e o trabalho da doutrina. Pronto. Bem, super simples, super fácil. Tudo bem que meu nome as pessoas podem errar aí na hora de digitar, Alan Mitchell, do jeito que está aí na tela, é só digitar, se botar no Google, no Facebook, no Instagram, é só juntar o nome e o sobrenome, Alan Mitchell, no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos esses canais de comunicação você vai ter acesso, mas principalmente também você pode encontrar todo o conteúdo na Folhinha Espírita. Só pesquisar Folhinha Espírita, todos os nossos trabalhos estão sendo divulgados também em parceria com a Folhinha Espírita. Lá você vai ter acesso ao programa Papo Família, que ocorre toda quinta-feira, e falamos sempre sobre um tema sobre a família, dando suporte aos pais evangelizadores. Também, aos domingos, como a Kelly lembrou muito bem, nós estamos fazendo o Chat Folhinha Kids. Gente do céu, o Chat Folhinha Kids é um tesouro. Todos os evangelizadores falem com as crianças, para eles participarem do Chat Folhinha Kids. As crianças participam, conversam, fazem perguntas, interagem, a gente faz quiz com algumas crianças, a gente traz 2 crianças para conversar comigo, e aí o restante vai todo mundo interagindo no bate-papo, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, tem sido maravilhoso, e as pessoas estão adorando, as crianças estão adorando, ontem foi fantástico, quem quiser assistir é só procurar Chat Folhinha Kids, que vocês vão ficar maravilhados com o que essas crianças estão falando, que as crianças estão dando um show, né? As crianças estão dando um show. O objetivo do Chat Folhinha Kids não é, obviamente, ter um espaço para evangelização, não é um espaço para evangelizar as crianças, é um espaço para que as crianças que estão lá na evangelização, eles tenham um espaço extra para falar sobre como tem sido a sua evangelização, o que eles mais sentem falta, colocar para fora os seus talentos, contar histórias engraçadas sobre o que eles aprenderam na evangelização. Enfim, é um espaço que tem sido muito gostoso, a gente aprende muito com elas, e a gente fica muito grato porque esse projeto está crescendo bastante, e os vídeos animados também, que a Folhinha Espírita, nós temos feito com a Folhinha Espírita, nós temos já 5 vídeos falando sobre os princípios espíritas, então tem o John, vocês vão conhecer o John vai falar sobre Deus, vai falar sobre espíritos, vai falar sobre tantas coisas importantes, que a gente tem aí uma forma lúdica de passar isso para as crianças. E em breve vocês vão ver o episódio da Espiritina. Espiritina tá uma maravilha, gente. Vocês precisam se inscrever no canal da Folhinha Espírita no YouTube, assim também como vocês precisam se inscrever no canal aqui do Web Rádio Estação da Luz. Inscrevam-se no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, porque vocês ficam sabendo de todas as novidades, assim como a live de hoje, né? Exatamente. Então, gente, segue lá. Tudo isso para a gente ter acesso a esse conteúdo. E você, assim, a gente só tem a agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando sobre coisas tão importantes, né? E principalmente nesse trabalho lindo voltado para a infância, que, como o Marco falou, né, logo no início, na nossa conversa, no nosso bate-papo dos bastidores, se a gente cuidar da criança, né, as salas do mediúnico, as salas de desobsessão vão estar mais suaves, até menos cheias, vamos dizer assim, né? É cuidar da criança que é a sementinha para que esse fruto, para que essa semente se transforme em bons frutos lá na frente. Exatamente. Quero agradecer também, em nome da assessoria, né, Camila, o convite de Tavares, aqui da Rádio Estação da Luz, da Web Rádio, que está sempre disponibilizando momentos para a arte espírita, né, e já deixou aqui dizendo que, olha, vocês que mandam, e, na verdade, assim, queremos agradecer imensamente, porque essa divulgação da arte espírita é extremamente importante. Olha que trabalho lindo com a arte, com o desenho, com as histórias, com a infância que está sendo plantada no coração de tanta gente. E que bom que a gente teve esse espaço para trazer o Alan para cá
e assim, divulgar o Brasil inteiro. Seu Tavares convida pessoas do Brasil inteiro, e assim, ele vai falar mais, né, da programação, porque não é só de arte espírita que a Web Rádio trabalha e conversa. Ele fala tudo sobre doutrina, então tem convidados maravilhosos que passam por aqui, e ele vai falar sobre isso também. Então, mais uma vez, Alan, é um prazer, gratidão por estar aqui conosco hoje, e a Seu Tavares por disponibilizar esse canal para a assessoria de arte espírita do Rio Grande do Norte. Muito bem. Pode falar, Alan. Desculpa. Fala, querido. Não, a gente que agradece o convite muito especial, e é isso que a gente está falando. Essa construção de espaços, como a Web Rádio Estação da Luz está trazendo, para que possa falar sobre a arte, falar sobre a evangelização, sobre trazer essa galerinha aí do Areninha. Isso que é importante, fazer o que a gente perceba que existem vários públicos, várias camadas, e todos nós interagimos, estamos conectados. Porque se a gente pensar só no lado mediúnico ou só no lado doutrinário, esquecer da criança, a gente vai ter que se preocupar um pouquinho mais com o lado mediúnico no futuro. É verdade. Falar em Areninha, deixa eu puxar aqui a sardinha um segundo. A gente do Areninha está com um projeto que pergunta o que você quer contar da sua janela. Então, se você puder participar, você grava um vídeo da sua casa falando o que você quer falar para o mundo, né? Uma mensagem de luz, uma mensagem de amor da sua janela. E aí a gente está fazendo essa corrente aí, a gente está recebendo vídeos muito legais de pessoas queridas que compraram a ideia do projeto das crianças, e aí eu convido já você também a fazer parte desse nosso projeto, tá bom? Também, tá certo? Um cheiro, muito obrigada. Já fiz o jabá. Vai lá, Seu Tavares, agora é o seu. Muito bem. Seu Alan, alguém mandou avisar para o senhor, que é Dona Aline, que os jovens há mais tempo, com mais de 40 anos, viu? Mandaram para o senhor esse recado. Mas, meu amigo Alan, eu sei que você é muito ocupado, mas amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 8 horas, caso você queira, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nós teremos uma entrevista com o nosso irmão Alisson Campelo e o Wesley Gama, lá do Núcleo Espírita Seara de Luz, lá de Currais Novos, comemorando 45 anos do Espiritismo, um farol no Siridó, que é uma região maravilhosa aqui do Rio Grande do Norte. Na quarta-feira, o nosso irmão Fábio Dionísio, lá de São Paulo, vai falar sobre a medicina da alma, também no mesmo horário, às 8 horas. E quinta-feira, nós vamos para Mossoró. Como vai Mossoró? Mossoró vai bem, com o nosso irmão Denilson Maia e Sueldo Leite, da Sociedade Espírita de Mossoró, comemorando também 43 anos, a resistência espiritual de Mossoró. E na sexta-feira a gente vai a Brasília com o nosso querido irmão Geraldo Capete, da Federação. É o vice-presidente da nossa Federação Espírita Brasileira. Ele vai falar sobre o livro espírita, esclarece, consola e edifica. E na próxima semana o irmão dele está por aqui também, o Carlos. Sábado e domingo nós teremos, ouviu, Alan? Um companheiro, um conterrâneo seu aí, o nosso irmão Gerson Oliveira, lá de Salvador, lá do Centro Espírita Viana de Carvalho. Ele vai falar sábado e domingo, no mesmo horário, sobre a morte e o desligamento. E na segunda-feira, nós teremos o nosso irmão Nicole Fratati, do Centro Espírita Centro Espírita Cearense de Jesus, que vai falar sobre a vida e a obra do chamado Gigante Deitado, o nosso querido Jerônimo Mendonça. Ele vai falar isso na segunda e na terça-feira. Não vamos falar mais da programação, porque a gente já está aí com todos os horários estourados, e o meu amigo já está também cansado. O que eu quero falar para você é isso, e para todo mundo, muito obrigado. E olha, um beijo no coração de Dona Aline, que foi quem nos recebeu maravilhosamente bem, proporcionou tudo isso aqui que nós estamos vivendo agora. Verdade. Diga a ela, muito obrigado mesmo. Kelly, por favor, e muito obrigado a você. Só vai ter gente boa na programação, viu? Esse é o Tavares, é o homem dos contatos. Eu digo a ele precisa ficar. Olha, então, deixa meu abraço a todos que vão chegar aqui, tá? Deixa um abraço a todos, o Geraldo Campete, o irmão Carlos Campete, o Nicola Fratai. Então, você só vai ter gente boa aqui. Isso, e agradecer também a quem ficou aqui com a gente, né, assistindo. E aí, gostou do vídeo? Compartilha lá para todo mundo ter mais alcance ainda essa live, né não? Compartilha Deixa tudo. o like.
Deixa o like, compartilha. E é isso. Pois, muito obrigada, gente. Um cheiro maravilhoso estar com vocês. Boa noite, gente.